Bom, o livro que conta, onde eu estou narrando toda a minha vida, essa trajetória, ele nasceu não só da solicitação, eu diria, ou recomendação de colegas de trabalho, dos meus familiares, principalmente os meus filhos, né? A minha filha. E a ideia era transmitir não só aquilo que aconteceu na minha vida privada, na minha vida particular, mas em especial aquilo que aconteceu no mercado segurador brasileiro. Eu ingressei no mercado de seguros e foi o meu primeiro emprego, aos 15 anos de idade. Eu encontrei um conhecido, morava no bairro, pô, bom dia, bom dia. Aí, alguns passos, ele voltou-se e me chamou. Pois é, você quer trabalhar? Eu estou procurando emprego. Tá? Ele era o gerente da sucursal do Paraná da Companhia Internacional de Seguros. Naquela época, uma seguradora fantástica, sediada aqui no Rio de Janeiro. Isto era amanhã do dia 8 de janeiro do ano de 1946. Na Internacional eu fiquei até chefe de escritório, 8 anos de trabalho, e aí foi para a Atalaia. E a Atalaia depois associou-se ao banco e ficou Bamerindos Companhia de Seguros. Eu fui crescendo na companhia e, em razão de ter começado a falar com, vamos dizer assim, um certo certa desenvoltura, em conhecendo, tendo base técnica, eu tinha facilidade depois em transmitir o que eram as coberturas, etc. E acabei sendo promovido para diretor técnico da companhia. E a tarefa principal, naturalmente, era desenvolver as carteiras, as modalidades de seguro. Bom, aí vim a São Paulo para assistir esse seminário de seguro de crédito. Eu queria aprender. E houve alguém lá pelas tantas que falou sobre um seguro que existia no exterior chamado Performance Bond. O que é isso? O que é isso? E a minha curiosidade presente, eu fui atrás disso. Aí fui lendo, pesquisando, procurando Performance Bond, que é o garantia de obrigações, cumprimento de contrato. Aí, pá! Esse é o crédito capengou, não foi para frente. Fizemos uma outra apólice, fizemos a apólice de crédito à exportação, não deu certo. O Brasil fazia um esforço tremendo de exportar. Fiz alguns, fui trabalhar em São Paulo, aí conheci grandes indústrias e fiz seguros de máquinas, equipamentos, exportação, seguro de crédito à exportação. Mas aí veio o garantia e eu mergulhei no garantia. Mas o meu chefe me dizia que o garantia não era, ou então a operação não era seguro, era coisa de banco, certo? Era coisa de banco, era fiança bancária. Isto porque no mundo inteiro, né, a caução, que é a garantia da obrigação assumida, né, ela pode ser constituída de várias formas. Então, e uma das formas, então, é a vinculação de títulos, né, do governo, naturalmente, vinculação de bens patrimoniais, de imóveis, fiança bancária, e aí apareceu o tal seguro-garantia. Diferente, porque se você tem a vinculação de patrimônio, é uma coisa, está aqui, penhorado, não pode mexer, não pode vender, nada disso. A fiança bancária é uma garantia financeira,
Se o tomador que vai colocar lá vai calcionar, então, a fiança, é uma garantia financeira, porque se ele não cumprir com a obrigação assumida, ele tem que pagar, tem uma penalidade, ela tem um valor, e o banco vai pagar, depois vai cobrar dele. E o seguro, ele não só analisava a parte financeira, que é o que o banco faz, mas também a capacidade técnica da empresa poder e saber fazer aquilo que ela se propõe. Bom, mas eu estava em Bamerindos, e Bamerindos era o banco. A empresa do grupo, a empresa mãe do grupo era banco, não era a seguradora. E esse meu chefe dizia, não, isso aí é uma coisa de banco. E o banco que me facilitava, o que me dava a oportunidade de chegar às empresas para conquistar o seguro, seja um patrimonial, ou de transporte, ou outras coisas, dentro das modalidades que a gente operava, né? A parte de garantias, o banco foi ele fazia. Ele emitia fiança para essa. Então, se uma determinada empresa estava com o seu limite tomado, o pessoal do banco me chamava, você vem aqui. E aí eu fazia, eventualmente, o cumprimento dessa garantia ou outra que eles precisavam para um outro contrato. E não consegui desenvolver. Não consegui. Por quê? Porque tinha alguém em cima de mim que, deixa disso. Mas eu era teimoso. E continuei, por intermédio de uma pessoa fantástica que tinha dentro do IRB, gerente do departamento, uma senhora chamada Judite Constanza, espetacular essa senhora. Ela me aproximou de pessoas do mercado segurador argentino, cuja seguradora era a líder do contrato de seguro do IRB. E aí conheci essa gente aqui, e lá pelas tantas, isso deve ter sido o ano de 75, mais ou menos, 1975, eu fui a Buenos Aires, por minha conta, tirei férias, porque eu nem podia dizer para o meu chefe o que eu ia fazer. Eu ia tirar férias. Peguei a minha mulher, fomos de ônibus até Foz do Iguaçu, atravessamos o rio, pegamos o Aerolíneas Argentina, fomos a Buenos Aires, e eu passei uma semana nessa seguradora, que chama-se as seguradoras de Cauciones. Muito bem. Passei uma semana lá e aprendi, então, com maior profundidade, o que era o seguro garantia. Aí a garra pelo garantia começou a tomar conta, e vendo oportunidade. E o Brasil não operava. Tinha uma seguradora aqui no Rio, o nome dele era Délio Ben Suzano, um segurador que tem nome, tem sala aqui com o nome dele. Ele estava fazendo uma apólice, outra apólice. Muito bem. Aí aconteceu o seguinte, também veio umas férias, e eu peguei a minha mulher e o meu filho menor, e fomos fazer uma viagem para o Nordeste. E eu ainda não conhecia o Nordeste. E voamos, chegamos em Salvador. E o gerente da sucursal de Salvador, da Bamerindos, era um rapaz que tinha sido meu funcionário no departamento de incêndio e que eu fui padrinho de casamento dele. Chama-se Arlindo Renato Tosso. E ele me disse, olha, tem aqui um negócio, pessoal, uma construtora, matriz em Recife, mas eles têm uma instalação grande aqui, que estão fazendo um contrato para construir um prédio da IBM em São Paulo e precisam apresentar garantia que os americanos querem. Aí eu, né, comecei a ligar as coisas e fomos lá no escritório do pessoal. Como é que é? Então, ali, então,
aconteceu a minha primeira pólice. Conversamos com ele, entendi direito, acionei o pessoal de Curitiba, batemos aqui, eu continuei a viagem, mas o pessoal veio aqui, conversaram com a dona Judite, mais um rapaz que era o executivo dela, e aí eu terminei a minha viagem, que foi a Fortaleza, Belém e Manaus, e eu ia embora. Quando eu cheguei em Curitiba de volta, a coisa estava prontinha, e sacramentamos então a emissão da pólice. Então foi assim a minha primeira pólice de garantia. Aí, em janeiro de 78, eu fui transferido para São Paulo. E aí, entre Curitiba e São Paulo, naquela época, hoje ainda é um gigante. São Paulo é um gigante, né? É ali que se faz, ali que se produz. E eu tinha o apoio do pessoal do banco em si, com relação às empresas, inclusive empresas de porta. E ali, ajudado por um amigo também, aqui do Rio, que era o representante da Calçones para o Brasil, e sonhador também do Garantia. Eu conhecia, então, o pessoal da... Como é que era? Da Foyt, produz turbina. O presidente era amigo desse cidadão aqui, e com um telefonema dele, esse cidadão me recebeu. E o banco tinha uma agência dentro da indústria Bardella, lá em Guarulhos. Então, com esses dois apoios, esses dois abre porta, eu fui falar com os dois presidentes. Naquela ocasião, conheci o Cláudio Bardella, que era figuraço dentro do mundo empresarial. E fomos, e numa tarde, dia 14 de novembro do ano de 76, não me lembro agora a data, 78 por aí, 78 que eu estava em São Paulo, tivemos uma reunião no escritório da Bardella para decidir, então, nós estávamos com esses dois trabalhando e tinha a presença da seguradora Brasil, na época uma extensão de uma seguradora francesa, e um dos integrantes do consórcio construtor era uma empresa francesa, Cresoloa. Tínhamos a Bardella, tínhamos a Foyt, tinha outra alemã também. E nessa reunião, o que aconteceu? O diretorzão, que era um cidadão até mais importante e mais conhecido no mercado de São Paulo do que eu, era soberano, com o corretor francês aqui, apoio da seguradora. Mas esse cidadão aqui não tinha profundidade de conhecimento técnico. Era um diretorzão muito competente. Inclusive me chamou a atenção uma ocasião. E nessa reunião eu tive a oportunidade, então, de discutir e apresentar soluções, encaminhamento, a forma de fazer. E ao final da reunião, eu saí com a carta dizendo que Bamerindo ia emitir as apólices de Itaipu. Eram dois consórcios. Era o consórcio para a construção das comportas e o outro consórcio para a construção, fabricação e fornecimento das turbinas. Eu não preciso dizer para vocês que eu saí com a carta, eu tinha uma pasta sem alça que carregava encostado no peito, saí de lá assim, vibrando, chorando, uma porção de coisa.
Cheguei em casa, morava até relativamente perto. Abracei minha esposa, peguei um copo e um litro de uísque, enchi de gelo e pá, e festejei. Tomei aquele copo assim, um gole atrás do outro. Aí telefonei para o diretor de São Paulo, do banco, porque ele era o diretor responsável, ele que me levou na Varela, para dividir com ele. E depois telefonei para Curitiba, para dizer para o presidente do banco e para o meu chefe, que era contra, que eu tinha fechado o seguro de Itaipu. Foi a maior aporte de garantia até então emitida no Brasil. Logo depois veio um outro episódio que foi fatal na vida da Paraná. O então presidente dono de Bamerindos, o senhor José Eduardo de Andrade Vieira, elegeu-se senador. E a figura do senhor Roberto Requião, não gosto de falar nesse nome, ficou para segundo turno e era candidato a governador. E fizeram lá um tratado, já haver uma colaboração de um para o outro. E no final das contas acabaram se desentendendo. E nós tivemos então vamos chamar de um desenlace. Quando esse cidadão briguento tomou posse no governo do estado do Paraná, ele imediatamente rifou a sociedade que tinha na Paraná. Então, dos 3 acionistas, né, Bamerindos, Banco do Estado do Paraná e as 2 seguradoras alemãs, 2 gigantes, o Banestal se retirou e aí nasceu a Gralha Azul. Bom, e a Paraná então descambou. A Paraná era a 13ª seguradora no ranking nacional, que naquela época tinha pouco mais de 100 seguradoras. E aí, o que aconteceu? Não tinha mais nada para fazer lá. Não tinha mais nada. Banestado não estava operando, indicado legal. Ia disputar negócios com o Bamerindos, não era o caso. E aí o vice-presidente alemão estava sediado em São Paulo, uma carteira dele de automóveis deficitária. E havia um regulamento não escrito de que em Bamerindos, aos 50 anos, os gerentes se aposentavam, a famosa compulsória. Se aposentavam, aos 55 era um outro nível erário, aos 60 era diretor. E aquele que conseguia galgar uma presidência de uma das empresas do grupo, ou na época uma superintendência, esse eventualmente podia ir até 65. E estávamos vivendo o ano de 1994. E eu tinha 64 anos, e no ano seguinte, no mês de julho, eu ia completar 65 e já tinha sido ofertado para mim a antecipação disso num programa que eles fizeram lá, da aposentadoria espontânea lá. Fomos apelidados até de defenestrados. Eu me revoltei contra esse programa porque interpretei que se eu fui listado lá, não foi pela minha idade. Eu fui considerado como necessariamente, né, poderia ir embora que não ia fazer falta. E aí já era presidente do sindicato. Recebi a visita de um jovem, filho do Jota, do Joel, o Alexandre Malucelli, que foi me pedir a indicação de uma pessoa para assumir a superintendência ou a presidência da seguradora deles. 2 semanas depois ele voltou lá, eu não tinha indicado ninguém, e aí ele começou uma conversa e tal. E eu disse para ele o seguinte: isso está relatado no livro.
você veio aqui me cantar. Você não veio pedir para que eu indicasse alguém. E aí, nesse dezembro, então, 31 de dezembro, renunciei ao meu mandato de presidente da Paraná. Entreguei lá a minha carta e no dia 9 de janeiro de 95, eu assumi a J. Malucelli Seguradora. Coincidentemente, 9 de janeiro foi o dia que eu comecei a trabalhar na minha vida. Lá no ano de 1946. Então, ao chegar na J. Malucelli, eu tive a grande oportunidade de desenvolver o seguro garantia. Aí é que vem o capítulo importante. Uma razão fundamental. Primeiro, a companhia era pequena, tinha 1 ano e pouco de vida, tinha operado no automóvel, perderam dinheiro no automóvel. O automóvel não dá. O diagnóstico da carteira, você tem que ter uma carteira gigantesca para ter resultado. Era pequena. Competir com os grandes, Sul América, Bradesco, HDE e outras, não dá. Mas o Jota, de origem, era empreiteiro. E era uma empresa, uma figura que se preocupava em apresentar garantias, ou caução, nos contratos que pretendia, o que pretendeu, o que realizou. Então ele era um usuário do Garantia. E quando nós conversamos e eu assumi, nós pactuamos o seguinte. E essa é uma forma que ele tem de trabalhar e que eu acho que é um dos segredos do sucesso dele. Ele entrega a empresa para o sujeito. Ele me disse assim, você vai tocar a seguradora. Eu não entendo nada de seguro, nada. Eu disse, muito bem, eu vou tocar. Mas me ponha um administrativo aqui, porque eu também não entendo nada de balanço. Eu, quando olho para um balanço, eu olho lá embaixo para ver o resultado, se é lucro ou se é prejuízo. E ali, agora, a parte técnica, a parte comercial, desse que eu vou fazer. E aí ficou estabelecido. Eu vou desenvolver o Garantia. Pá! Faça! Então isso foi em dezembro de 94, e eu comecei, tirei uma semana de férias. Uma semana do dia 1º até o dia 9, segunda-feira, 9 de janeiro, eu comecei a trabalhar. E o Garantia na Jota, nós começamos desenhando os formulários, o que é maravilhoso, E aí começamos. Dia 15 de maio, nós fizemos um coquetel de lançamento para uma pequena plateia, ninguém sabia o que era, no hotel vizinho lá. E fizemos então a apresentação do Garantia. Uma plateia assim, mas depois bebericão. E aconteceu um outro fato inusitado, que aí Itaipu novamente está na minha vida. Bom, eu já tinha feito seguro de Itaipu, com portas, as turbinas. Duas construtoras construíram as vilas residenciais, uma da Bahia Góis, que coabita, a Irmãos Mauad do Paraná, contratos de construção de moradias e tal. Bom, nós estamos então preparando o lançamento da Polis, do Garantia, com os formulários na gráfica. Isso era mês de abril. Contei para vocês que nós começamos oficialmente em maio. Aí chega um companheiro, meu diretor no sindicato, e ele era o responsável pelo seguro, pela carteira de vida da Bradesco. Então ele me diz assim, seu Ponciano, me ajude aqui, eu não sei o que fazer. Nós estamos ingressando numa licitação para fazer o seguro de vida dos funcionários da Itaipu. Eu tenho que apresentar lá uma garantia. O que é isso? O que é isso? Eu sei. Bom, corremos na gráfica
para nos trazer o formulário da apólice. E aí, desculpe a emoção, saiu a primeira apólice número 1 da J. Malucelli, seguradora. Apólice número 1 de garantia. Quais são? Garantia tem 3 pessoas envolvidas. O contratante, o contratado, o que pretende contratar e a seguradora. Então, o que nós temos? O apólice número 1, está lá num quadro, nosso troféu, da J. Malucelli Seguradora, emitida nos primeiros dias de abril do ano de 1995, tem como segurado garantido a Itaipu, gigante, que para mim é um fato importantíssimo. E quem é o garantido? Quem é que a pequena J. Malucelli está garantindo diante desse gigante Itaipu? Um outro gigante que chama-se Bradesco Seguros. Então esse, dos tantos troféus que eu tenho na minha vida, eu acho significativamente importante. O estado do Paraná tem uma origem pela sua reserva florestal de pinheiro, o tal do Pinus, né? Não esse Pinus, acho que é iliote, o pinheiro, troncão, a taça e tal, típico, a árvore típica do Paraná. E o que se fazia? Havia a extração da madeira, né? Cortando os pinheiros, serrando e fazendo as tábuas que se destinavam principalmente à construção de casas, de moradia. E qual era o risco que tinha, né? Era o risco de incêndio, porque estava lá no meio do mato, serraria e tal, tinha a etapa da serraria e a etapa do beneficiamento da madeira. Aí já era em outros centros. Muito bem. Então, o que comandava na época era o seguro contra incêndio dessas instalações e também o seguro de acidente do trabalho, que a companhia que eu trabalhei posteriormente era tipicamente acidente do trabalho. Bom, então foi uma etapa na economia do estado do Paraná, o ciclo da madeira. Passado o tempo, obviamente, a madeira foi minguando, as buscas para outra economia foram também para a erva mate, e depois veio a etapa do café. Então a etapa do café descobriu-se lá o nordeste do Paraná como terras pródigas para isso. Veio depois um pouco para cá, para Londrina, Maringá, terras férteis. E o Paraná começou a plantar café. E neste ano de 1955, o Paraná produziu a maior safra cafeeira da sua história, inclusive superando o São Paulo, que era o grande produtor, comandante, e obviamente que Santos, o grande porto exportador. Aí esse boom do seguro de café resultou ou determinou em você aumentar as rodovias, que eram poucas, a estrada de ferro, e Paranaguá, porque escoava por Paranaguá. Bom, eu diria para você, com relação ao desenvolvimento do mercado segurador paranaense, obviamente não tem nada a ver com a minha indicação, a minha eleição para presidente do sindicato. O que tem que haver é com relação ao desenvolvimento do Paraná. O seguro é uma parte da nossa economia que está atrelado ao desenvolvimento do país. Você tem um desenvolvimento básico, desenvolvimento industrial. O seguro, os efeitos, ele acontece após, porque em havendo a criação de empresas,
a construção, a edificação de instalações, de máquinas, de equipamentos, o seguro tem que vir aqui para proteger, para garantir a perenidade desses equipamentos. Paralelamente, você tem o quê? Pessoas que vêm, técnicos que vêm, administradores que vêm. Você produzindo, você tem que mandar esse produto para algum lugar. Vem, bom, pessoas que vêm, parte dos recursos humanos, você tem que botar lá, proteger essas vidas. Você não só a parte de acidentes do trabalho que era privado, passou a ser estatizado, mas você tem o seguro de vida, o seguro saúde, né? Então a parte dos recursos humanos. Aí você tem o quê? Garantir o patrimônio, seguro de incêndio, seguro de quebra de máquina, e vai por aí fora. O produto está pronto. Tem que mandar para onde? Para o consumidor. Aonde é que está o consumidor? Brasil afora, ou o mundo afora. Isso é um produto de exportação. Aí você tem o seguro de transporte. Esse fabricante, produtor, vai entregar para o revendedor uma determinada quantidade ou cotas, como é muito usado no mercado automotivo. Então, e outros, nós temos lá uma indústria fantástica de renome internacional, que é o Boticário. O Boticário é o rei das franquias e ele produz, a empresa Boticário monta os seus produtos, suas belezas, para encantar as nossas mulheres, né? E manda lá para o revendedor. Então ele abriu um crédito para o revendedor. O revendedor vai comercializar, vai pagar para ele. Então você desenvolve aqui o quê? Não só o seguro de transporte, mas o seguro de crédito. Vai garantir que ele foi até lá, mandou o produto e depois vem o dinheirinho. Então o Paraná cresceu, e cresceu muito, não só no interior, com a industrialização dos produtos da nossa agricultura, como o soja. Porque dentro dessa etapa da economia do Paraná, o que aconteceu? O Paraná teve uma geada, agora está fazendo aí um aniversário, não sei de quantos anos, queimou os cafezais do Paraná, queimou. Nós chamamos lá da geada negra, porque ela não foi branca, ela queimou. E o que o Paraná fez? Teve que erradicar tudo, arrancar todo o pé de café. E aí veio o quê? O algodão e a soja. E a soja tomou conta. Muito bem. Então o Paraná o que fazia? Plantava soja, colhia e pá, mandava os grãos para fora. Aí se instalaram nas indústrias de moagem e de extração do soja, a industrialização do produto agrícola. Então hoje nós temos indústrias, desde lá no norte do Paraná, Londrina, Maringá, a área de Cascavel também, a região de Ponta Grossa, aqui no Planalto, perto de Curitiba. E nós somos, o Paraná é exportador de óleo, né, de subprodutos oriundos do soja. Então o Paraná entrou na fase industrial, porque nós éramos agrícola, indústria extrativa, então malheira, erva mate, algodão, café e finalmente o soja. Mas agora nós temos uma área industrial muito grande. Vieram as consequências. Quanta gente saiu de São Paulo, principalmente do ABC, técnicos da parte de automotiva, e pá, foram para Curitiba. No rastro desse desenvolvimento industrial do Paraná, essa transformação, né, de estado essencialmente agrícola, agropecuário, para a área industrial, trazendo gente. Isso é uma oportunidade que o mercado segurador tem, simplesmente fantástica. Então nós tivemos aqui
Nós tivemos já anteriormente seguradoras, você citou muito aí, tínhamos a então Atalaia, depois Bamerindos, a Comercial. Nós tínhamos também, dentro do mesmo grupo, tínhamos a Paraná, que eu cheguei a ser presidente. Nós tínhamos a Itacurumi, a seguradora, qual é a outra que nós tínhamos? Era a seguradora dos proprietários do Brasil, alguma coisa assim. Mas não é só seguradora, depois veio o processo das fusões, das incorporações. O nosso grupo, por exemplo, era Atalaia, Paraná e Ouro Verde. Incorporou-se por razões técnicas, operacionais, ficou uma companhia só. Depois tivemos novamente, dentro da sigla de Bamerindos, nós tivemos a Financial e a Paraná. Depois incorporou a Financial e a Paraná depois separou, porque na Paraná nós tivemos uma operação em que eram acionistas Bamerindos, o Banco do Estado do Paraná e duas seguradoras alemãs. Então era uma joint venture. O papel do seguro no desenvolvimento econômico de um país, ele é muito importante. O nosso então presidente João Elísio mencionou inúmeras vezes, um país desenvolvido é aquele que tem uma indústria de seguro desenvolvida. N razões, naturalmente. Não só aquela parte patrimonial que eu expliquei para vocês, física, a parte de pessoas envolvidas e tal, mas também a constituição de reservas. Isso é muito importante. O seguro morreu de velho, não é? Se diz aí no popular. Por que razão? Você assume um risco e banca aquilo que está na tua capacidade, na tua força. Mas você tem que ter reserva para suportar coisas que vêm por aí, até inesperadas. Então você pega. Eu não tenho força para levantar essa cadeira. Mas se você me ajudar, nós levamos essa cadeira para qualquer lugar. Então isso aí o que é? Isso aí é a divisão do risco, a divisão da responsabilidade. Então o que a nossa lei, a nossa matemática, a nossa atuária faz? Diz que você pega o valor do prêmio, você paga a corretagem, teu custo administrativo, e você parte aqui, deixa o teu dinheirinho aqui e faz uma divisão teórica dos meses de vigência da bônus. Então esse é um dinheiro que está depositado em algum lugar. As reservas técnicas das seguradoras estão nas mãos de quem? Do Tesouro Nacional. E o que o Tesouro Nacional faz com esse montante? Aplica no desenvolvimento do país. Os nossos governantes, lamentavelmente, estamos vivendo um episódio muito triste nesse momento aqui. Todos nós estamos pagando muito caro pela incapacidade, pela ineficiência, pela falta de idoneidade dos nossos governantes. Mas e também não dão valor ao que o mercado segurador é e o que o mercado segurador representa para eles. E o que essas reservas proporcionam para a economia do país, para o seu desenvolvimento. Eu acho que esses nossos governantes tinham que acordar para isso, porque a nossa instituição não é considerada. O trânsito em Brasília é uma dificuldade. Nós conseguimos um melhor trânsito nesse período em que o João Elísio estava aqui, porque o João Elísio tem um lado político. Foi secretário de Estado, foi deputado, foi governador e sabe das coisas, como é que chega. Tanto que nós fomos várias vezes em Brasília
lá no Palácio do Planalto, e fomos recebidos pelo então presidente Fernando Henrique, depois pelo vice-presidente que faleceu aí, tudo isso. Né? Então, o seguro é uma instituição que é responsável por uma estrutura financeira do nosso país para o seu desenvolvimento. E merecia ser melhor considerado nesse nosso cenário nacional. Sonho com um Brasil desenvolvido, um Brasil líder, um Brasil conquistador, mas nós estamos passando um período difícil. Salvo o nosso vôlei, um Guga que nós tivemos aí, uma natação, alguma coisa assim. Nós estamos perdendo em tudo. O nosso grande futebol, que era nosso devaneio, nosso delírio, estamos perdendo de todo jeito. Meu Deus do céu. Quiçá, meu neto, os meus netos, tenho 8, os bisnetos, eu tenho 2, vejam um Brasil melhor do que eu estou tendo agora. Muito obrigado.